E 9 minutos, vamos mudar de assunto. Porque o assunto agora é Motoclube de São Luís, que como a gente tem trazido aqui ao longo dos dias, está se reforçando para a temporada de 2025. A gente recebe aqui no estúdio o presidente do Moto, Vitor Flieger. Vitor, seja muito bem-vindo ao esporte, boa tarde. Obrigado, Pedro. Obrigado à TV Cidade pela oportunidade da gente falar do nosso moto, da organização para 2025 e das perspectivas aí para a torcida motense. Pois é, a gente, como eu disse, tem acompanhado esse cenário, né? Porque o Moto já fez vários anúncios, né? Até nesses últimos dias a gente trouxe, inclusive, anunciando o Felipe Dias, que foi um jogador importante aí em 2017 com passagens pelo Motoclube. E eu quero conversar com você justamente disso. Como é que surgiu a ideia da gente ter esse planejamento um pouco mais cedo? Que foi justamente meio que o oposto que aconteceu nessa temporada. As coisas foram acontecendo já quando o campeonato já estava rolando, e aí o Moto acabou trazendo vários jogadores que não deram certo. Enfim, esse ano começar as coisas mais cedo para que a gente tenha uma temporada de 2025 melhor. Pedro, minha ideia desde o começo é que em agosto a gente já começasse o planejamento, né? Fomos eliminados em julho, no final de julho, e começasse o planejamento já no início de agosto, para a gente realmente conseguir fazer uma pré-temporada boa. A gente sabia que precisava de uma reformulação, aprendemos com os erros do ano de 2024 e eu coloquei com a equipe que estava ao meu lado esse cronograma para a gente realmente começar mais cedo, fazer um time mais cedo, buscar as contratações para gerar esse entrosamento do time e a gente conseguir corrigir os erros de 2024 para 2025 não acontecer. Então é aquela questão, é planejamento. A gente tem um ano curto, a gente tem um ano só do estadual, pré-Copa do Nordeste, que a gente tem convicção que a gente pode avançar na pré-Copa do Nordeste, mas a gente não pode errar, a gente não tem margem para errar. Então, diferente do que aconteceu em 2024, a gente não tem o tempo de fazer uma reformulação de elenco no ano de 2025. Então, a gente tem que fazer as contratações assertivas, a gente tem que fechar o elenco que vai finalizar o ano com uma peça ou outra que eventualmente a gente acha necessário fazer substituição, mas essa é a necessidade do planejamento. Então, a gente começou a trabalhar realmente, a gente não parou, na verdade. Acabou o ano, fomos eliminados em julho, a gente já começou o trabalho de 2025. Então é isso. Só relembrando para o nosso telespectador que está acompanhando agora, a gente acompanhou toda a temporada do Moto em 2024, o Moto que disputou o Campeonato Brasileiro Série D, não conseguiu avançar de fase, e essa foi uma questão que a gente abordou aqui, porque o Moto, diferente dos anos anteriores, que a gente via aquela questão de confusão salarial, o jogador meio que processando o Moto, né, naquela decisão da justiça. Esse ano as coisas se acertaram, dessa questão dos bastidores, só que faltou desejar justamente no futebol. Exatamente. A ideia inicial do Moto, a gente tinha uma ideia de resolver essa questão administrativa, jurídica. Eu, como advogado, quando eu entrei lá atrás, também pensava muito nisso e a gente conseguiu organizar. Então, pegamos um clube que, por conta de outras gestões, a gente tinha bastante ação trabalhista, bloqueio de cotas, conseguimos os desbloqueios de algumas contas. De cota a gente não conseguiu tanto, mas a gente ainda continua tentando resolver isso para exatamente ter essa credibilidade. A gente sabe que o Moto, por um certo tempo, ficou sem credibilidade no mercado por conta de salários atrasados. Mas a gente, no ano passado, conseguiu honrar com todos os meses. Infelizmente, a questão do campo, a gente não conseguiu os resultados. E aí isso reflete bastante. Não adianta fazer gestão administrativa e o resultado dentro de campo não aparecer. Então é isso. A gente está acompanhando as imagens aí, que é justamente das novas contratações do Motoclube. O Felipe Dias é uma dessas. Foi anunciada aí na última segunda-feira, fez aquele mistério todo nas redes sociais. O Pitbull a gente já sabia mais ou menos o que era, uma contratação importante, né? Um jogador que se identifica com a torcida. E a última contratação foi anunciada agora há pouco no grupo. O ponta Danilinho, é o mais novo reforço do Motoclube de São Luís. Ele que é um jogador de ataque e vai fazer parte do elenco do Papão em 2025. Ainda falando sobre esse planejamento, a gente sabe que toda essa questão de planejamento mesmo, de expectativa para a temporada, ela passa por um cérebro. O que seria o cérebro? Seria o comandante do time, que no próximo ano vai estar nas mãos do Zé Augusto. O Zé Augusto é o técnico que é atualmente o bicampeão maranhense, né? Então, se a gente for olhar para o cenário local, é o que tem de melhor no mercado. Como é que surgiu essa ideia de trazer o Zé Augusto e, junto com ele, o Evandro Marques, que é também o novo diretor de futebol do time? Quando a gente começou o planejamento, eu tinha muita convicção de que Zé Augusto era a melhor opção. Obviamente, a gente não tinha tanto o Zé Augusto quanto o Evandro Marques. A primeira pessoa que eu conversei foi o Evandro, fui atrás do Evandro pelo histórico, a gente sabia que ele já estava desvinculado do Maranhão, e conversando com ele, buscando um projeto sério, a minha primeira opção era o Zé Augusto. O que a gente precisava era conversar e saber a questão de mercado. É um técnico que tem uma visibilidade muito boa, tem mercado em Série C, mas a gente conversou sobre o projeto e ele abraçou bastante o projeto. Ele viu como uma grande possibilidade. Foi campeão 2 anos seguidos por clubes diferentes.
A gente vê a possibilidade dele ser campeão agora com o Moto, ser tricampeão maranhense. É um treinador que conhece futebol maranhense junto ao Evandro Marques. Então a ideia era exatamente a gente trazer o melhor, o que tinha de melhor aqui dentro do Maranhão, para a gente também montar um elenco com jogadores que conhecem o futebol maranhense, a realidade, e conheçam o tamanho do Moto. O Zé respeita muito a entidade, a instituição, o Motoclube, o Evandro também, isso é fundamental. Então nas contratações a gente senta quase que diariamente para ver os nomes e ver a identificação e o perfil do jogador. O Zé Augusto entende o perfil que a diretoria quer do jogador do Moto, que é esse perfil aguerrido, que é o perfil que respeita a instituição do Moto. Então, assim, quando a gente buscou ele, a gente sabia que era de melhor, a gente sabia que ele tinha mercado, mas ele abraçou o projeto junto com o Evandro Marques, e por isso que a gente está conseguindo montar um time realmente, e eu tenho certeza que vai dar muita satisfação para a torcida. Então é isso. Como a gente falou, eu tenho jogado à tona aqui para os nossos telespectadores, o futebol ele tem uma série de fatores, uma série de processos, né? Um desses processos é aquela questão do planejamento. A gente sabe que futebol nada mais é também do que bola na rede. Pode ser, a gente não está falando aqui que o Moto montou esse time e vai ganhar tudo no próximo ano. Porém, essa receita, e é justamente o que esses clubes deixaram a desejar nesse ano de 2024, não foi só o Motoclube de São Luís, o próprio Sampaio também sofreu com isso, trazendo técnicos, trazer jogadores ao longo da temporada, e jogadores que acabaram vestindo a camisa 1, 2, 3 vezes do clube, já saindo. Isso tudo é falta de planejamento. Então, o Moto está nessa linha, né, de toda a contratação, ela passa pela mão do Zé Augusto, justamente para avaliar o jogador que vai estrear em 2025, e também de olhar os atletas da base, né, que tem se destacado também nesses últimos meses, e quem sabe pode estar no elenco titular do Moto no próximo ano. Com certeza. Nas primeiras conversas, tanto com o Evandro quanto com o Zé Augusto, eu deixei claro, a intenção da diretoria, é um pedido da torcida, mas é uma receita básica que a gente vê em todo o futebol, no futebol brasileiro, no futebol mundial, que a base funciona. Então eu passei para eles que a gente tinha necessidade de utilizar a base, eles entenderam essa situação. Então, assim, os jogadores têm que ter o perfil do Moto, mas a gente tem que utilizar a base. Então, 5 a 6 jogadores aí, a gente já renovamos alguns contratos de jogadores da base. Em breve a gente vai anunciar também nas redes sociais esses jogadores que renovaram, que vão fazer parte do elenco diretamente, mas a base vai estar ali, a base continua treinando, continua jogando o Campeonato Maranhense, e a gente vai estar sempre analisando. Então, no momento de achar que a gente precisa reforçar uma peça ou outra, a gente vai olhar primeiro para a base. Se a gente vê que tem condições de resolver na base, a gente não precisa ir ao mercado. Então, eu acho que a base tem que funcionar dessa forma. Vamos utilizar imediatamente já alguns jogadores, mas os outros vão ficar o tempo todo sendo analisados. O Zé Augusto vai acompanhar treinamento, jogos, para exatamente conseguir olhar alguma posição e falar assim, esse aqui a gente tem condições de subir, ele pode ajudar no profissional. A gente vai utilizar bastante nossos jogadores. E é justamente uma das qualidades do Zé Augusto, né? Olhar esses atletas que têm potencial. A gente viu o exemplo do Maranhão Atlético, por exemplo, que descobriu vários jogadores, vários deles foram para clubes de São Paulo, outros clubes que estão disputando a Série B. Então, essa é a importância. Só para a gente também ficar ligado, o Moto, é importante a gente lembrar, está disputando o Campeonato Maranhense Sub-19, né? Está nas quartas de final, inclusive tem chances reais de se classificar, né? Caso vença, se classificar para a Copinha do próximo ano. Então o Moto também disputando essa competição. Vitor, eu queria aproveitar a oportunidade justamente para falar um pouco sobre essa questão de contratação. A gente sabe que hoje você está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, tem várias dificuldades, entre elas as dificuldades financeiras, né? A CBF ela tem esse problema de falta de incentivo para os clubes, tem também uma questão de logística. Esse ano também o Moto sofreu muito, viajou lá para a região norte, aí pegou barco, inclusive, para chegar nos locais. A gente sabe dessa dificuldade, mas entre elas são as contratações. A gente sabe que é muito difícil você trazer um grande jogador para jogar, por exemplo, uma 4ª divisão de Campeonato Brasileiro. Então, como é que a diretoria trabalha isso com esses novos atletas? Os atletas, Pedro, a gente buscou muito perfil. O nome do Zé e do Evandro Marques dá muita credibilidade para a gente trazer o jogador. Então, o jogador acredita no projeto quando a gente tem na ponta do time, quem vai tomar as decisões do futebol, tem uma pessoa de credibilidade. Então o Evandro e o Zé ajudaram muito nesse momento. Eu mesmo conversei com vários jogadores na parte da negociação para dizer o que era o projeto. Eles acreditaram no projeto. De fato é difícil, porque a gente vem de uma Série D, um ano que não foi bom. Então a gente tem o estadual, o Campeonato Maranhense não é um campeonato com uma visibilidade maravilhosa para os jogadores. Então, assim, eles abraçaram o projeto, a nossa ideia, a ideia de fazer uma gestão responsável, e principalmente os profissionais que a gente trouxe. Por isso a necessidade de a gente já fechar, principalmente com o Evandro e com o Zé, os jogadores acreditarem no projeto, porque a gente sabe, fazendo um bom Campeonato Maranhense,
sendo campeão maranhense, que é o nosso objetivo, fazendo um bom campeonato maranhense, eles vão ter uma visibilidade muito boa. O Zé mesmo vai ter uma visibilidade, o Evandro. Então, assim, os jogadores acreditaram muito nisso, no projeto, e principalmente, que é o perfil que a gente buscou. Jogadores que respeitam o moto, jogadores que conhecem o moto, sabem, às vezes não jogaram aqui, mas jogaram contra. Então, o fato de jogar contra, sabe o tamanho da torcida, sabe que quando o momento tá bom, a torcida abraça e esses jogadores vão lá para cima. É o caso do Felipe Dias. O Felipe Dias foi a primeira contratação de propósito. A gente já tinha fechado com outros jogadores, mas o anúncio do Felipe Dias é muito o perfil do que a gente está buscando. Jogadores que passaram por aqui, fizeram sucesso, alçaram voos mais altos, mas que a torcida abraça e ele sabe que a gente tendo um bom resultado, a torcida vai abraçar esses jogadores, essa comissão técnica, e a gente vai buscar o título maranhense. Isso aí. Justamente, uma das dificuldades também que a gente teve em 2024, essa questão de jogadores, que a torcida também criticava, jogadores que pareciam não entender o tamanho do moto, né? Hoje a gente está falando de um dos clubes mais tradicionais do estado, um dos mais tradicionais, inclusive, do país, uma das maiores torcidas aqui de São Luís, e o moto tentando justamente essa mudança de patamar, porque a gente fala de planejamento de futebol, claro que às vezes a torcida, né, aquele torcedor mais chato, ele não entende que esse projeto, muitas vezes, é um projeto a longo prazo também. Né? Porque, por exemplo, o Moto fazendo um bom campeonato maranhense, ele já garante calendário para 2026, né, no Campeonato Brasileiro de Série B, quem sabe na fase de grupos, na Copa do Nordeste. Então, poxa, a gente ter essa primeira temporada, começando, né, fazendo uma pré-temporada que vai começar já agora no dia 4 de novembro, fazendo um bom campeonato, dando reconhecimento para os jogadores, a gente valoriza aquela marca, né, valoriza a camisa, né, como você disse, trazendo jogadores que têm identificação com a torcida, que o torcedor abraça. Pô, muita gente gostou da contratação do Felipe Dias, que eu, particularmente, não achava que ia vir tão cedo para o Moto. Né? O jogador que é carioca, esteve no Moto em 2017, fez parte do processo de acesso do Moto à Série C naquele ano, e aí já voltando, já retornando, quem sabe, para também fazer um bom campeonato maranhense. Então é isso, o Moto está nessa questão de contratações, outras ainda devem ser realizadas, já devem ser confirmadas também nessa semana, né? A gente já tem fechados jogadores, nós já temos 19 jogadores fechados, temos alguns jogadores que jogarão a Série B do Maranhense, por questões contratuais, nós não vamos anunciar, mas já tem pré-contrato assinado conosco, mas estão vinculados a outros clubes, e a gente vai anunciando durante a semana todos esses jogadores, mas a base do elenco, grande parte do time já tá montado, e depois a gente vai buscar ainda na Série B alguns outros jogadores que venham a se destacar e a gente traga algum outro para reforçar, mas nós já temos 19 jogadores fechados, vamos analisar alguns jogadores na Série B, algumas posições a gente ainda tá no mercado, mas o torcedor pode ter certeza que o time já está com a formação praticamente pronta. Vitor, vocês têm expectativa do Moto jogar o Campeonato Brasileiro Série D ou a Copa do Brasil também em 2025? E tem a chance, né, de a gente ter essas competições? Exato, mas a Série D nós não nos classificamos, existe a possibilidade de outros estados, os clubes desistirem, que sempre acontece, e a gente tenta brigar para que essa vaga venha para o Maranhão. Daí a importância da gente ter retomado nesse ano aquela semifinal, mesmo que a gente não tenha passado, mas é importante. Então, assim, existe sim a esperança. A gente pensa num calendário maior. A gente está montando um time que, se a gente tivesse a Série D um ano completo, eu tenho certeza que a gente chegaria muito longe. Mas a gente tem que pensar no estadual nesse primeiro momento. Nosso objetivo é o estadual, a gente não fala em outra coisa, a gente quer avançar bastante na Copa do Nordeste. A fase de grupo da Copa do Nordeste é interessantíssima para a gente, para visibilidade, para a questão financeira, que falaste há pouco. Mas o nosso objetivo é o Campeonato Maranhense. Mas a gente não tirou a esperança da Série D. A gente pode pensar numa possibilidade dessa. Mas é uma questão que depende de articulação política, depende de decisões da CBF, que a gente tem que aguardar os trâmites aí. Quem sabe? A gente fica na expectativa, né, justamente, quanto mais representantes que a gente tiver dessas divisões nacionais, melhor para o futebol maranhense, uma questão de vitrine também. A gente perde muito, por exemplo, com o Sampaio, que caiu da Série C para a Série D, né? A gente está aguardando essa situação na Justiça, mas quem sabe a gente tenha Imperatriz, Sampaio, Motoclube e o Maranhão Atlético também no Campeonato Brasileiro Série D de 2025. Vamos aguardar os próximos dias, é toda uma questão de ranking também da CBF, né? Que impacta aí, o Imperatriz, que ficou na terceira colocação, vai escolher, se no caso tiver esse ranking, se ele vai jogar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro Série B. Se escolher a Copa do Brasil, o Moto joga a Série D. Se escolher a Série D, o Moto joga a Copa do Brasil. Também é uma competição importante, que dá muita visibilidade e também muito dinheiro. E a gente, claro, vai ficar aguardando. Então é isso.
Recebemos aqui no estúdio o Vitor Flieger, que é presidente do Motoclube de São Luís, como a gente falou, está fazendo todo esse planejamento para a temporada, desde muito cedo anunciando o cérebro do time, que é o Zé Augusto, anunciando os jogadores, né, valorizando a base para que a gente tenha uma competição no próximo ano melhor, né, uma base mais estruturada e quem sabe a gente tenha mais resultados, que é isso que a torcida espera, né, Vitor? É isso aí, Pedro. Eu agradeço a oportunidade da TV Cidade e a torcida motense pode contar que trabalho está tendo muito, a gente está fazendo um trabalho sério, querendo trazer jogadores que honrem o manto e pode ter certeza que vontade não vai faltar, qualidade não vai faltar e dentro de campo a gente vai trazer essa torcida de volta para botar o moto onde ele merece, que é brigando por título. É isso. Irmão, obrigado, boa tarde, sucesso nessa jornada do moto, claro que a gente vai ficar acompanhando também de perto. Eu que agradeço.